Então, pessoal, boa tarde a todos. Para mais uma noite de seminários aqui no PPGCF. Então, já de antemão, gostaria muito de agradecer a presença da professora Juliana Cairão, né, que aceitou o nosso convite para palestrar aqui no programa. Eu vou, então, como de praxe, fazer uma introdução, né, sobre o currículo da professora Juliana. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade de Passo Fundo, possui mestrado em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e doutorado em Microbiologia pela UFRJ. Atuou como bioquímica no Laboratório de Análises Clínicas do Laboratório Mãe de Deus, onde desenvolveu atividades relacionadas à bacteriologia, micologia, parasitologia clínicas, diagnóstico molecular de doenças infecciosas. Fez seu pós-doutorado na UFSPA, atuando com epidemiologia molecular de patógenos de importância clínica. Foi pesquisador no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre e atualmente é professora adjunta do Departamento de Análises da Faculdade de Farmácia na URGS. Tá? E também docente permanente do PPGCF, né, aqui no nosso programa. Então, eu passo a palavra para ti, Juliana, para que possa fazer o seu seminário. Tá certo. Obrigada, Eduardo. Te agradeço pelo convite. É um prazer poder participar desse momento aqui, de gerar algumas eventuais discussões aqui, né, no pessoal do PPGCF. Então, como o Eduardo falou, a minha linha de pesquisa, pessoal, é essencialmente detecção de resistência e epidemiologia molecular de patógenos de importância clínica. Eu sou a coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Bacteriologia Clínica, aqui da Faculdade de Farmácia, e como não poderia ser diferente, né, e como o assunto acaba ficando aberto aí para a gente escolher, né, quando a gente é convidada, eu vou falar do assunto que eu mais gosto, que é a resistência bacteriana. Eu sei que a gente tem aqui pessoas de áreas completamente diferentes, completamente distintas. De qualquer forma, esse é um assunto bastante atual e que permeia várias linhas de pesquisa e que também, de alguma forma, está até inserido em alguns contextos aí da nossa vivência leiga, né? A gente ouve falar muito desse assunto mesmo que não seja num contexto científico necessariamente. O meu foco aqui é falar um pouco dessa problemática da resistência relacionado com a dificuldade de desenvolvimento e licenciamento de novos antibióticos e como é que a gente lida, então, com esse problema dentro desse contexto. Então, eu vou iniciar mostrando uma linha do tempo aqui que, desde que os antibióticos foram descobertos, eles salvaram incontáveis vidas, definitivamente incontáveis vidas, né? Primeiro, pela atuação deles diretamente no tratamento de doenças infecciosas, e depois por permitir uma evolução tão consistente da medicina, como, por exemplo, a possibilidade de realização de grandes cirurgias ou de diversos tipos de cirurgias, para as quais, se nós não tivéssemos tratamentos profiláticos contra infecções relacionadas aos processos cirúrgicos, elas não seriam possíveis. Também, se a gente pensar em pacientes que necessitam de terapias imunossupressoras, se essas pessoas não fizerem algum tratamento profilático, eventualmente o óbito não é nem pela doença de base, mas por infecções oportunistas, né, que são a imensa maioria das infecções que cometem os seres humanos. Então, tem um impacto direto, o uso de antibióticos no tratamento das doenças infecciosas e na prevenção dessas doenças, permitindo, então, a possibilidade de muitos outros tratamentos e de muitas outras intervenções. Então, não há dúvida da importância desses medicamentos, né? Aqui uma linha do tempo, só para ficar um pouco claro para a gente o quanto, à medida que o tempo passa, o número de antibióticos descobertos e liberados para uso clínico foi diminuindo gradativamente e consistentemente. Isso tem um motivo, e a gente vai explorar um pouco desse motivo hoje. Nesse gráfico, eu mostro as classes diferentes e aqueles que são
ativos contra gram-positivos e aqueles que são ativos contra gram-negativos. Vejam que mais ou menos da década de 70 para cá, a gente teve muitas novas classes de antibióticos. Vejam que eu estou falando em classes diferentes, classes novas de antibióticos, mas virtualmente todos eles direcionados para bactérias gram-positivas. Sei que todos vocês lembram dessa diferenciação de alguma forma, né, na vida acadêmica de vocês. De fato, as bactérias gram-positivas, elas são em várias situações, mas eram um problema muito grave, especialmente no final da década de 80, 90, início dos anos 2000, e especialmente nos Estados Unidos. Então, não é de se surpreender que a gente tenha tido o desenvolvimento de tantas novas drogas direcionadas para essas bactérias. Bom, mas por que a gente percebe claramente esse declínio? Ora, nós estamos aprendendo mais, nós sabemos mais sobre bactérias, nós sabemos mais sobre antibióticos. Por que a gente não produz mais antibióticos para uso clínico? Esses dois gráficos, eles são muito interessantes, assim, que eles correlacionam a habilidade de descobrir e liberar novas drogas com o conhecimento acumulado que se tem naquele nicho específico, né? Naquela área específica. E para os fármacos em geral, isso é uma linha. E para os antimicrobianos a gente não vê dessa forma. Tanto é verdade que vocês viram ali que gradativamente o número de novos antibióticos foi reduzindo, né? Por que isso acontece? Existem vários motivos que justificam isso, a gente vai abordar alguns desses motivos aqui, mas eu não posso deixar de falar da dificuldade financeira que é a liberação de um novo antibiótico. Vejam que esse gráfico aqui, ele mostra as diferentes fases de estudo até que saia da patente um novo antibiótico. Então, a gente tem aí em torno de 23, 24 anos, né, desde os estudos pré-clínicos até a liberação fora de patente, a comercialização fora da patente, e a gente tem pelo menos uns 12, 13 anos de um investimento financeiro intenso, gigantesco, e para que haja esse retorno, ele volta a ser, ele é vendido e passa a ser vendido fora de patente para que esse retorno financeiro aconteça. Então, são cerca de 20 e tantos anos aí. Um dos motivos que faz com que essa avaliação ou esses estudos pré-clínicos e clínicos sejam tão caros é porque a gente tem do outro lado seres vivos, bactérias. E essas bactérias, elas são muito distintas entre elas, muitas vezes, e elas têm a grande capacidade de evoluir. Para evoluir, elas têm que superar a pressão de seleção que é imposta pelo uso de antibióticos. Essa pressão seletiva não é nova, essas bactérias vivenciam essa pressão seletiva desde que elas eram únicas na Terra e viviam em comunidades, né, nas águas, né, naqueles microambientes onde elas viviam. Ali já existia uma competição e para ganhar essa competição, as bactérias produziam substâncias antibióticas, que, por óbvio, não eram ativas contra elas, mas eram ativas contra as demais. Então, essa pressão seletiva não é nada nova e ela não tem a ver exatamente com o uso humano de antibióticos. O problema é que o uso humano de antibióticos acelera esse processo evolutivo natural das bactérias e acelera demais. E por isso que a gente vivencia em algumas décadas a emergência da resistência bacteriana se tornando um problema de saúde pública mundial, difícil de ser solucionado. Essa outra imagem, ela mostra as diferentes classes de antibióticos e o triângulozinho verde mostra quando que os isolados foram liberados para uso, os antibióticos foram liberados para uso clínico. A barra vermelha demonstra quando que ocorreu a resistência.
invariavelmente, tendo tempo suficiente de contato com aquela molécula, as bactérias nos ensinaram até agora que, invariavelmente, elas vão desenvolver algum mecanismo de resistência. Para algumas moléculas, isso demora mais tempo. Para outras, isso acontece, inclusive, antes mesmo da liberação para o uso clínico. Vejam o caso dos beta-lactâmicos, da penicilina, onde a resistência já havia sido detectada em alguns isolados, antes mesmo da liberação para o uso clínico. Então, chama atenção que, invariavelmente, para todas as classes, a resistência acontece com maior ou menor tempo de uso clínico dessas moléculas. Chama atenção também para que existiu uma era onde o número de novas classes de antibióticos liberadas no mercado era surpreendentemente grande, a ponto de os médicos e cientistas da época dizerem que o problema da resistência bacteriana havia sido solucionado. Só que não, né? A gente vê tudo o que está acontecendo hoje. Então, assim, a partir dessa golden era aí dos antibióticos, começou a declinar consideravelmente o número de novos antibióticos sendo colocados para uso clínico. Como é que se descobre antibióticos, gente? Da onde que vêm essas moléculas? A maioria dos antibióticos de uso clínico, eles têm origem de outros micro-organismos, uma origem natural. E outras moléculas, elas são semissintéticas, alteradas a partir dessas moléculas naturais, ou eventualmente algumas moléculas totalmente sintéticas, mas também utilizando como base esses compostos naturais. Nós temos aqui a plaquinha linda, né, da descoberta, não é exatamente essa, né, mas mostrando aqui que a partir do fungo Penicillium notatum, que contaminou uma placa de cultura, e a partir dessa contaminação, imaginem que isso aqui era o fungo, né? Foi observado, Alexander Fleming observou um halo de inibição. Então, ele entendeu que esse fungo estava liberando alguma substância. E essa substância era, no caso, a penicilina, né? A partir disso, gente, muitos outros fungos foram estudados e muitas outras bactérias foram estudadas, a partir das quais muitas moléculas foram descobertas. Dentre eles, alguns beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, macrolídeos, fenicóis, e isso é, em massa, a forma de descoberta de antibióticos de formas tradicionais, da forma que foi feita desde 1940 até agora. Existe também, como eu falei, as alterações semissintéticas que são feitas nas moléculas, né? Gerando moléculas semelhantes, mas que tenham algum ganho, seja ele farmacocinético, seja ele um ganho de menor toxicidade, seja ele um ganho de enfim, de qualquer possibilidade de geração de um novo composto, eventualmente da ampliação do espectro, né? A partir da penicilina, por exemplo, foi sintetizada uma molécula semissintética, que é a ampicilina, que aumentou o espectro de atividade em relação à penicilina. Então, sempre usando como base esses compostos naturais. E como todos esses compostos naturais, lembrando, né, esses fungos, essas bactérias produzem essas substâncias como forma de autoproteção, porque vivem em comunidades com uma quantidade gigantesca de bactérias que precisam se proteger, que precisam ter vantagens evolutivas em relação às demais, e a vantagem é a produção desses antibióticos. Como que esses antibióticos eles atuam? Sem me deter muito nisso, eles vão atuar essencialmente por 5 mecanismos. Ou eles vão ter a capacidade de inibir a parede celular bacteriana. É interessante, os beta-lactâmicos atuam dessa forma, porque não existe alvo semelhante em células eucarióticas, o que garante, pelo menos em teoria, uma toxicidade menor para essas moléculas. Elas podem atuar inibindo a síntese de ácidos nucleicos, tanto DNA, como as fluorquinolonas, como RNA, como, por exemplo, a rifampicina.
inibem a síntese de proteína de formas distintas, muitas classes diferentes de antibióticos atuam inibindo a síntese de proteínas. A maioria dessas classes tem efeito bacteriostático, ou seja, inibem o crescimento bacteriano, mas não levam a bactéria à morte. Muitas vezes essa morte ela é decorrente da associação da ação do sistema imunológico junto com a ação de um antibiótico bacteriostático. Podem ainda atuar tendo um efeito detergente sobre as membranas, especialmente a membrana externa, né, das bactérias gram-negativas, ou podem atuar especificamente inibindo rotas metabólicas, como, por exemplo, a inibição da síntese do ácido fólico, que é essencial para a síntese dos ácidos nucleicos. Essencialmente, gente, as moléculas, ou a maioria das moléculas que nós conhecemos até hoje, eles atuam por algum desses mecanismos de ação. E, por outro lado, a bactéria tem que se tornar resistente a esses compostos, não desde 1940, mas desde bilhões de anos atrás. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que, eu comentei lá no início, que apesar de nós termos infecções graves causadas por bactérias gram-positivas, quando nós falamos de resistência bacteriana, vem em mente, inicialmente, ou com mais força, né, as bactérias gram-negativas. E por que isso? Primeiro, existem, claro, vários motivos, e depende muito do gênero e da espécie que a gente está falando, mas, como regra, essas bactérias gram-negativas, elas têm um envelope celular caracterizado pela membrana externa, pela parede celular e pela membrana citoplasmática, que é muito eficiente em restringir a entrada de compostos tóxicos para a célula. Esse envelope ele não existe ali para restringir a entrada de antibióticos, mas restringe qualquer composto tóxico para a bactéria. Se a gente olhar com um pouco mais de profundidade, a membrana externa, ela tem uma rede que é bastante hidrofílica, bastante estável, e por isso ela evita a penetração de moléculas que sejam grandes e hidrofóbicas. Por outro lado, nós temos a membrana citoplasmática, que é muito competente em restringir a penetração de compostos hidrofílicos. Associadas, essas duas estruturas dos gram-negativos fazem uma barreira praticamente impenetrável. Sim, mas como que os metabólitos, ou as substâncias que são necessárias, né, para a bactéria entram na célula e como os metabólitos secundários saem da célula? Existem canais seletivos, né? Na membrana externa são as porinas. Essas porinas são canais hidrofílicos, então tem uma entrada de substâncias hidrofóbicas bastante limitada, por onde entram, então, as substâncias necessárias para a reprodução e sustentação das células bacterianas, né? E é através dessas porinas que entram os antibióticos também. E existe também um mecanismo bastante eficiente de eliminação de metabólitos secundários tóxicos e que acabam eliminando da célula bacteriana antibióticos também, que são as bombas de efluxo. Esses dois são mecanismos inespecíficos, eles não estão lá por conta dos antibióticos, mas acabam atuando no transporte dessas moléculas para dentro e para fora da célula bacteriana. Para além dessa questão intrínseca que eu mostrei aqui para vocês, que é dessa barreira praticamente impenetrável, né? Então, a primeira premissa aí é que para o antibiótico atuar, se ele atua internamente na célula bacteriana, ele precisa penetrar essa barreira impermeável, praticamente impermeável. E isso já é uma dificuldade muito grande. Para além disso, existem os mecanismos de resistência adquiridos, que estão aqui elucidados nessa figura, eu não vou me deter. O efluxo é aquilo que eu já falei para vocês, né?
A bactéria hiperexpressa essas bombas para eliminar mais sistematicamente, mais consistentemente esses antibióticos, e ela hiperexpressa as bombas que têm afinidade pelos antibióticos que estão na célula, né? E aí ela consegue eliminar, aquele antibiótico não fica em concentração suficiente para ser efetivo. Ela pode evitar a entrada desse antibiótico na célula, alterando as porinas ou alterando a estrutura dessas porinas ou alterando a quantidade das porinas que são expressas e, portanto, entra pouco antibiótico na célula. Mas se por acaso esse antibiótico conseguiu entrar na célula numa concentração suficientemente alta para fazer o seu efeito, ainda assim a bactéria pode ter enzimas que degradam esse antibiótico, especialmente por hidrólise, mas também por outros mecanismos, por exemplo, acetilação, enfim. Também pode haver uma modificação do alvo onde esse antibiótico vai atuar. Às vezes, uma simples metilação no ribossomo é suficiente para que esse antibiótico não se ligue suficientemente no ribossomo e não faça a sua ação. A alteração das rotas metabólicas, dos componentes dessas rotas metabólicas, pode fazer com que o antibiótico não consiga fazer uma inibição dessas rotas, e a síntese, por exemplo, do ácido fólico se mantém. E também pode haver uma superexpressão do alvo. Então, na verdade, se aquele antibiótico se liga a uma PBP, por exemplo, superexpressar essa PBP faz com que sature o antibiótico se ligando à PBP, proteína ligadora de penicilina, que atua na síntese da parede celular, deixando PBPs livres para fazer a sua ação enzimática, que é a transpeptidação e a transglicosilação para a síntese da parede celular. Muito bem. Considerando isso e todos esses mecanismos que parecem simples, mas são bastante complexos e robustos, muitos deles associados a genes localizados em elementos genéticos móveis, especialmente plasmídios, que são transferidos horizontalmente via conjugação, a gente, considerando que as bactérias podem expressar muitos desses mecanismos, a gente tem o contexto onde nós temos bactérias multiresistentes e algumas bactérias pan-resistentes. Levando em consideração que os gram-negativos são nosso grande calcanhar de Aquiles quando se fala em resistência bacteriana, nas últimas décadas foram liberados muitos compostos, não necessariamente totalmente inéditos, mas com ação contra esses gram-negativos multiresistentes. A classe dos beta-lactâmicos é a principal classe de importância clínica na medicina humana. E o que se tem feito, e vários dos novos antibióticos licenciados ou em estudos de fase 3, são combinações de beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamases de nova geração. Nós conhecemos os clássicos, né? Nós temos bem na memória, assim, quem nunca tomou um clavulin, né, amoxicilina com clavulanato, ou piperacilina tazobactam, ou ampicilina sulbactam, esses são os nossos clássicos, mas essa nova geração de inibidores de beta-lactamases vem como, por exemplo, taniborbactam, avibactam, vaborbactam, relebactam, vários compostos, alguns beta-lactâmicos, mas a maioria não beta-lactâmicos, que são capazes de inibir as enzimas beta-lactamases, mais especificamente as carbapenemases, que hidrolisam os carbapenêmicos, que são os beta-lactâmicos de maior espectro. Aqui eu tenho uma tabela mostrando vários desses compostos que eu falei para vocês, e aqui vários outros, a maioria deles já liberado pelo FDA, por exemplo, e aqui no nosso caso, liberado ceftalozone tazobactam e ceftazidima avibactam, liberados pela Anvisa para uso clínico. Mas esses antibióticos nada mais são do que me-too drugs, não são novas classes de antibióticos. Uma nova classe de antibiótico pressupõe um novo mecanismo de ação. Por óbvio, se o mecanismo de ação é novo, a bactéria, no mínimo, demora mais tempo para aprender a ser resistente àquele novo composto. A bactéria já conhece bem os beta-lactâmicos, ela conhece também os inibidores de beta-lactamases e ela vai dar o seu jeitinho lá para se tornar resistente.
uma nova droga, um novo mecanismo de ação, é uma dificuldade maior para uma bactéria, sem sombra de dúvidas. Mas a gente tem produzido novas classes de antibióticos? Não, a gente não tem produzido. Ué, o que aconteceu aqui? Aqui era uma tabela, gente, mostrando alguns compostos que estão em estudo de fase 3, direcionados para novos alvos, ou seja, subentendendo-se novos mecanismos de ação. E esse que estava grifado aqui, é importante dizer que nessa tabela, alguns estavam marcados como descontinuados por falta de eficácia, descontinuados porque eles fazem estudos de não inferioridade. Então, existe um tratamento padrão por uma infecção por uma Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase, por exemplo, e se um novo composto quer ser colocado no mercado, ele tem que mostrar que ele é não inferior a esse tratamento padrão para que ele seja aceito. Então, algumas dessas moléculas que estavam apresentadas aqui foram descontinuadas por apresentar inferioridade ao tratamento padrão e outros por apresentarem maior toxicidade ou uma toxicidade inaceitável. De qualquer forma, vale ressaltar que existem alguns novos alvos que estão sendo avaliados e para os quais moléculas têm sido estudadas. E um desses novos alvos é a enzima FAB1, que é uma enzima do ciclo de síntese dos ácidos graxos celulares. Então, ela é uma enzima conservada, isso é importante, ela vai variar pouco, o que garante que o alvo não seja alterado e minimize a ação do antibiótico. E o antibiótico direcionado a ela é a fabemicina, né? Que está ainda sendo estudado. Eu confesso que eu não sei exatamente qual é o status desse composto atualmente. Mas agora eu queria falar um pouco com vocês de possibilidades não convencionais, que na verdade é o caminho que a gente deve seguir para poder descobrir novas classes de antibióticos e manejar a questão da resistência bacteriana. Uma delas, que parece óbvio, quando a gente entende que a gente consegue cultivar muito pouco das bactérias de todo o ecossistema da Terra, talvez 1%, talvez 5%, quando muito, de todas as bactérias, e considerando todas as ferramentas de biologia molecular que nós temos hoje, parece óbvio que estudar aquelas não cultiváveis faz com que a gente possa descobrir novas moléculas, porque aquelas não cultiváveis, elas vivem também lá no solo, ou vivem dentro dos vulcões, ou vivem nos oceanos, mas elas também precisam se autoproteger e, portanto, também produzem substâncias antibacterianas, né? E uma dessas bactérias é a Eleftheria terrae. A partir de ferramentas de biologia molecular, né, foi possível perceber que essa bactéria produzia uma substância antibiótica que foi chamada de Teixobactin e que tinha alvo, que tem um alvo de ação diferente daqueles já conhecidos, daqueles 5 alvos que eu mostrei para vocês. E o que é interessante desse composto é que ele atua em mais de um alvo. Ele atua nos lipídios, lipídio 2 e lipídio 3, que são moléculas precursoras do peptidoglicano, que compõem a parede celular, tanto de gram-positivos quanto de gram-negativos, mas ele atua também na síntese do ácido teicoico, que é uma molécula exclusiva de gram-positivos. Então, ela tem uma ação mais direcionada para gram-positivos por conta desse mecanismo de ação. Mas é um exemplo de molécula que foi descoberta utilizando essa nova abordagem. Bom, deixa eu só ver se aqui vai aparecer. Que pena, não apareceu. Mas aqui, gente, é um gráfico que fala o seguinte.
A maioria dos antibióticos, embora, né, a penicilina tenha sido descoberta a partir do fungo Penicillium notatum, a maioria dos antibióticos, tetraciclinas, clorfenicóis, aminoglicosídeos, foram descobertas a partir de bactérias, principalmente actinomicetos, dentre eles o gênero Streptomyces é muito importante. Então, estudá-los pode ser uma forma de descobrir novas moléculas, certo? Certo, mas tem se feito isso nos últimos 70 anos e não tem se conseguido novas moléculas. Então, esse gráfico, na verdade, ele demonstrava que há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a quantidade de actinomicetos estudados para descobrir uma nova molécula era pequena. E essa quantidade só foi aumentando ao longo do tempo na tentativa de descobrir novas moléculas. E a partir de um determinado período, novas moléculas foram efetivamente descobertas, mesmo que tivesse que estudar mais actinomicetos, mas todas elas direcionadas para gram-positivos, ou seja, reduziu o espectro de atividades. Mas por que ainda vale a pena olhar para os actinomicetos? Porque, obviamente, a gente tem um histórico que fala positivo em relação a eles, né? E porque eles têm uma quantidade considerável de genes, clusters de genes biosintéticos no seu genoma. É interessante que a maioria desses genes são silenciosos, ou seja, eles não são transcritos. E talvez estudar justamente esses genes que não são transcritos naturalmente possa gerar novas moléculas. Mas primeiro tem que entender por que ele não está sendo transcrito e também entender uma forma de ligar esses genes, que pela engenharia genética ainda não se conseguiu fazer isso, ou ligar algum gene que efetivamente produza uma substância que tem atividade antibiótica. Bom, tudo bem, então o actinomicetos está se esgotando, vamos para outras fontes. Os fungos, como eu falei para vocês, são fontes, mas assim, muito menos produtivas, digamos assim, do que os actinomicetos. E outras bactérias, como por exemplo as mixobactérias, parecem promissoras, porque também tem uma quantidade de clusters biosintéticos grandes, enfim, e que muitas delas estão associadas à matéria orgânica em decomposição. Isso quer dizer que vivem em comunidades bacterianas bastante densas e por isso precisam se proteger contra essas vizinhas, né? Por quê? Porque todo mundo está competindo por nutriente. Então, se eu tiver menos vizinhos, eu tenho mais nutrientes disponíveis, né? Outras bactérias de solo também seguem a mesma lógica. E voltando, né, à questão das bactérias não cultiváveis, que são a imensa maioria, virtualmente quase todas as bactérias que existem no nosso ecossistema da Terra. Bom, isso gera dificuldades muito grandes, porque tem que se conhecer toda essa bactéria por utilização de técnicas de biologia molecular e tem que cultivar elas de alguma forma. Quando a gente fala não cultiváveis, são não cultiváveis daquelas maneiras que a gente conhece laboratorialmente, né? Então, elas têm que ser cultivadas em culturas puras para que a substância possa ser isolada e possa ser encaminhada, né, para liberação, estudos e liberação. Mas, gente, o que nós temos visto é que, apesar de ter todas essas possibilidades, elas não estão sendo muito promissoras, né? De fato, não estão gerando grandes moléculas, principalmente classes novas de antibióticos. E aí a gente precisa ir para algum lugar. O que é importante é que a gente quer, sim, novos antibióticos, mas a gente quer novos antibióticos que sejam compatíveis com o uso clínico humano. Portanto, que não sejam muito tóxicos, que tenham uma farmacocinética adequada e também que sejam direcionados ao nosso grande problema, e o problema é mundial, os bacilos gram-negativos, né, quando a gente fala de resistência bacteriana. E aí, a gente vai para uma questão muito interessante. Bom, reforçando, né? A gente quer um antibiótico que seja pouco tóxico, que tenha uma boa farmacocinética nos tecidos humanos e que seja ativo contra gram-negativos. Os caras perceberam que bactérias que vivem na microbiota intestinal de nematóides podem ser a origem dessas moléculas. Porque
No ciclo de vida desses nematódios, eles são nematódios de insetos. Então, o que acontece? Quando eles infectam esses insetos, a primeira coisa que acontece é que essas bactérias, elas liberam neurotoxinas. E aí, então, vai imobilizar aquele inseto, enfim. E aquele inseto imobilizado, existem duas coisas que podem acontecer. Bactérias do ambiente podem chegar e se servir, afinal vai ser um grande banquete, e também as bactérias do próprio intestino desses insetos podem tomar conta. Então, as bactérias do nematódio, elas produzem antibióticos que são ativos contra essas bactérias ambientais, mas principalmente contra as bactérias do próprio intestino dos insetos, que coincidentemente, são muito parecidas, ou existem muitos gram-negativos dentro desse microbioma do intestino dos insetos. Dentro destas bactérias que fazem parte dos nematódios e que fazem essa função, principalmente a Photohabdus foi estudada e a partir dela foi sintetizada, ou foi reconhecida uma molécula, que é o darobactin, e esse darobactin, ele é sintetizado por um cluster biosintético que é silencioso e que eles estudaram e entenderam como que poderiam ligar e permitir que aqueles genes fossem transcritos. O interessante dessa história toda é que esse cluster, ele tem um conteúdo GC, guanina, citosina, muito baixo em relação ao resto do genoma dessa bactéria. Isso pressupõe que ele foi recebido por transferência horizontal, ele foi inserido nessa bactéria por transferência horizontal. E daí a questão é, da onde vem esse cluster biosintético, né? Qual é a fonte disso tudo para a gente ir atrás dessa fonte? Não parece ser de actinomicetos, porque actinomicetos tem um conteúdo GC muito maior do que esse cluster biosintético. Então, descobrir quem é a fonte que originou esse cluster biosintético, que originou o darobactin, talvez seja uma possibilidade de tentar descobrir novas drogas. O darobactin está em estudo de fase 3 e, enfim, aguardando aí, e ele tem uma ação bastante interessante contra gram-negativos. Uma outra questão interessante é que essas bactérias, quando estão lá no solo, elas não produzem uma única substância, até porque elas têm bactérias muito distintas e também, enfim, outros micro-organismos vivendo naquela comunidade e elas precisam se proteger de todos eles. Então, elas vão acabar sintetizando vários compostos que acabam atuando sinergicamente. O que se faz essencialmente na medicina, especialmente no tratamento de infecções por bactérias multiresistentes, é a associação de compostos, para que eles tenham um efeito sinérgico. Muitas vezes se faz isso por falta de outras opções terapêuticas, mas também se sabe que usar antibióticos associados leva a menor pressão seletiva e, portanto, ao menor desenvolvimento de resistência. Políticas de stewardships, que é a utilização adequada de antibióticos, sugerem fortemente a associação de antibióticos para tentar minimizar essa questão do desenvolvimento, da emergência e disseminação de bactérias resistentes. Bom, para além de tentar descobrir novas fontes naturais de antibióticos, existem outras possibilidades, outras abordagens. Então, vejam aqui, alvos em potencial sendo estudados ou que possam ser estudados num futuro próximo. Antibióticos atuais ou próximos disso, ou que sejam descobertos de uma maneira semelhante, eles estão aqui, né? As propriedades físico-químicas e a diversidade de estruturas é muito pequena, tanto que a gente tem relativamente poucas classes, se a gente considerar a diversidade de moléculas naturais que a gente tem, né, no nosso ecossistema. E muito próximo a isso, a gente tem esses produtos naturais. Então,
qualquer produto natural que possa ter origem, né, de bactérias, de fungos, enfim, de qualquer micro-organismo que possa eventualmente ter algum potencial antibiótico. Mais recentemente tem se falado de terapias antissense, que na verdade são oligonucleotídeos que se ligam em regiões do RNA mensageiro, inativando esses RNA mensageiros. Isso é interessante. O problema disso é que esses oligonucleotídeos normalmente eles são muito instáveis e eles penetram pouco na célula bacteriana. E o número desses oligonucleotídeos nessas sequências antissenses, porque impedem, né, a translação desse RNA mensageiro, é muito pequeno, pelo menos até então. Então, é uma abordagem interessante, mas ainda que, no mínimo, precisa ser muito mais bem aprofundada. Nós temos, claro, né, os anticorpos direcionados para essas bactérias na tentativa de inativar essas bactérias de alguma forma. Os peptídeos antimicrobianos, né, que são, enfim, esses peptídeos produzidos pelas bactérias que têm efeito, ou que podem ter esse efeito antibacteriano, que são interessantes também, mas muitos deles acabam não seguindo nos seus estudos de fase 1, 2, 3, por causa da toxicidade e porque tem potência baixa, uma potência menor do que o desejado para uma molécula que seja aprovada para uso clínico em humano. Algumas terapias baseadas em microbiota, né? Hoje mesmo, conversando com uma mãe, né, de um menininho da idade do meu filho, ela está usando um composto que, na verdade, pelo que eu entendi, é um lisado de várias bactérias que comumente estão associadas a infecções bacterianas respiratórias em crianças. Esse lisado, ele é via oral, e é usado, são feitas algumas administrações, que na verdade nada mais eu falei no contexto da microbiota, mas não é exatamente isso, nada mais é do que uma mini vacina aí para ensinar o sistema imunológico a ter uma resposta mais rápida contra essas bactérias. E em relação ao microbioma em si, a tentativa de repor a microbiota, por exemplo, microbiota respiratória, porque existe uma proteção eficiente, tem um nome específico para isso que me fugiu agora. Quando a microbiota está em equilíbrio, a chance de ter uma infecção por um patógeno bacteriano é muito menor. Isso é muito complexo, porque envolve, né, primeiro um conhecimento dessa microbiota, depois existe o fato de que essa microbiota é muito dinâmica, enfim, é bastante complexo. E o que eu queria falar um pouquinho mais para vocês, que é uma coisa extremamente interessante, são os bacteriófagos. Até hoje, gente, se conhece em torno de 10 na 31 até 10 na 32, conseguem conceber esse número? Eu não. Estruturas de bacteriófagos no ecossistema da Terra. Imaginem se for que nem as bactérias, que isso representa 1% do que se tem efetivamente. E deve representar, né? Porque talvez existam milhões de outros bacteriófagos infectando aquelas bactérias não cultiváveis e que, portanto, a gente não conhece. Bom, como é que seria a abordagem através desses bacteriófagos? Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias, né, os fagos, e eles podem ter dois tipos de ciclo dentro da célula bacteriana. Eles podem ter um ciclo lisogênico, onde o material genético do vírus ele se incorpora ao material genético bacteriano e fica estabilizado nessa célula, né? Ou um ciclo lítico, onde o vírus ele se liga na célula, ele libera o seu material genético. Dentro da célula, esse material genético ele é circularizado até um determinado momento, onde novas proteínas e o material genético desse vírus começa a ser replicado, até que sejam construídas novas partículas virais e a lise da célula para a liberação dessas novas partículas virais, para então infectarem novas células. Essas são as duas formas de vida desses bacteriófagos.
Como é que eles lisam essas células? Eles lisam através de endolisinas. Quem são essas endolisinas que tão eficientemente lisam essas células? Nós sabemos que existe uma seletividade. Alguns fagos infectam alguns tipos de células bacterianas específicas, outras, enfim. E possivelmente essa seletividade também esteja associada com o tipo de endolisina que esse fago produz. Porque para lisar a célula de um Staphylococcus aureus, eu preciso de um tipo de endolisina, para lisar a célula de uma Klebsiella pneumoniae, eu preciso de um outro tipo de endolisina. Então, as terapias baseadas em fagos, elas têm basicamente, na verdade, eu estou simplificando, são mais do que essas duas abordagens, mas essas duas abordagens, elas têm sido bastante estudadas e são muito interessantes. Uma delas é pensar nesta endolisina. Então, o que eles têm feito através, né, de ferramentas de engenharia genética? Fazer um pool de fagos. Nesse pool de fagos, a gente aumenta a seletividade, né? A gente garante que sejam selecionadas vários tipos bacterianos diferentes. Entra dentro da célula esse fago, ele libera a endolisina lisa essa célula e morre, por óbvio. Então, pensar nessas endolisinas, tentar produzir elas em larga escala, pode ser uma terapia bastante interessante, com um mecanismo de ação inespecífico ou um pouco específico, dependendo da endolisina, mas se conseguir fazer moléculas, ou pool de moléculas, né, ele torna mais inespecífico, e com um mecanismo de ação bastante interessante, porque é bactericida, né? E a outra é a abordagem através de CRISPRs, né? O sistema CRISPR-Cas, que na verdade, então, é o sistema imunológico da bactéria contra um DNA externo. Então, quando a bactéria entra em contato com um DNA externo, essas sequências, né, as CRISPRs são acionadas, elas reconhecem que esse DNA é externo e não é benquisto ali, e acionam a Cas, que é uma nuclease que vai degradar aquela porção do material genético. Isso pode, por exemplo, ser direcionado a plasmídios, e tem um estudo mostrando isso, direcionando o sistema CRISPR-Cas para plasmídios que carreguem o gene MCR1, que dá resistência à polimixina B, por exemplo, as polimixinas. Que também é uma ferramenta bastante interessante, que tem sido, aliás, esse sistema tem sido muito estudado para aplicação das mais diversas aplicações na medicina, e tem origem bacteriana, e, portanto, tem sido avaliado na possibilidade, então, claro, tem umas desvantagens, enfim, ainda é uma coisa que está sendo muito estudada, mas é uma possibilidade bastante interessante. Por fim, gente, não quero me alongar muito mais, relembrando que uma das dificuldades de descobrir ou de licenciar novos antibióticos é a dificuldade financeira. Indústrias fecham seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos. E quem é que vai produzir antibiótico para a gente, então? Existem consórcios, né, instituições mundiais que estão sendo reconhecidas como hubs para o desenvolvimento de novos compostos. Essa, por exemplo, a Global AMR Drug, tem, então, mais de 13 mil projetos, 11,5 bilhões investidos, e se vocês tiverem curiosidade para entrar no site, vocês vão ver por ano, né, os projetos basicamente direcionados a bactérias, essencialmente direcionados a bactérias que sejam importantes ou a antibióticos que sejam importantes para a medicina humana, a localização, né, dos projetos que estão sendo desenvolvidos, enfim, é bastante interessante. E como ele, existem outras, aqui só para mostrar quais eram as drogas que estavam sendo estudadas, em que fase que elas estavam, isso lá em 2020 ainda, por esse
por esse hub, né? E como essa instituição existe outras, né, ONGs, enfim, instituições, com o objetivo de produzir novos antibióticos, já que para a indústria farmacêutica não parece ser negócio, né? Só para mensagem aí para vocês, dificuldades técnicas e financeiras estão atreladas ao desenvolvimento de novas moléculas. É inevitável que a gente use racionalmente, por isso todas as políticas de stewardship, tudo que a gente tem disponível hoje, porque a evolução de novas moléculas vai invariavelmente ser lenta. E acho que a gente tem muito, muito a aprender com a natureza, né? A partir daí é que vieram os nossos compostos, e se a gente se debruçar sobre ela, a gente vai aprender muito mais e talvez aumente o nosso conhecimento aí para a produção de novas moléculas. Então tá, gente, eu fico por aqui, fico disponível aí para perguntas, curiosidades, enfim. Obrigado, Juliana, pela sua palestra. Eu coloco agora à disposição então a palavra para todos. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, pode fazer pelo chat ou pode fazer pelo microfone. Na verdade, assim, eu tenho uma pergunta, mas é mais uma curiosidade, assim. Se tu tens esse dado, né? Qual seria mais ou menos o custo de desenvolvimento de um novo antibiótico atualmente, assim? Qual, se tem, assim, algum dado a respeito, assim, de algum produto, assim, desde a concepção, os estudos de prospecção, de avaliação do mecanismo de ação, estudo clínico, alguma coisa nesse sentido, assim, se é mais ou menos parecido com de qualquer outro medicamento ou se é alguma coisa superior. Aqui, Eduardo, em torno de 800 milhões de dólares, mais ou menos. É um valor, né? É um valor considerável, realmente. Gente, é uma linha e tanto, né? Realmente, assim, financeiramente é difícil, então essa é uma das grandes dificuldades, né? Por isso, esses novos consórcios com investidores, enfim, Bill e Melinda Gates, todas essas instituições, assim, investindo pesado para que a gente consiga reverter essa questão financeira, né? Que é grave. Sim, é um risco, né? Pode ser É um risco, pode ser que dê exatamente. muito certo, mas pode ser que dê em nada, né? Então, Pode ser que dure 3 anos no mercado antes de a gente ter a disseminação de resistência entre as bactérias e ele passe a ser muito pouco utilizado. é verdade. É um Isso aí risco também, muito né, é um grande. problema, né? É, Não. Mais alguma questão, pessoal? Gabriela está digitando. Uma pergunta da Gabriela. Existe alguma coisa sobre reposicionamento de fármacos com outra atividade mais redirecionada à atividade antimicrobiana? boa pergunta. Redirecionamento de fármaco é uma abordagem muito, muito interessante, porque ela evita muitos desses estágios aqui. Eu tenho bastante convicção em dizer que existem e devem existir realmente muitos estudos com esses reposicionamentos. Confesso que eu não tenho assim essa informação agora de algum fármaco específico que esteja sob esse estudo, mas tenho absoluta convicção de que, pelo menos financeiramente, isso se torna absolutamente mais viável, né? Então, reposicionamento de fármaco é uma área de pesquisa que é muito proeminente. Eu acho que em várias áreas, mas na bacteriologia, na questão da resistência bacteriana, de forma bastante importante, realmente. Mais alguma questão, pessoal? Se não, acho que encerramos.
Tá bem, muito obrigada, então. Até a Obrigado. próxima. Novamente, Ju, em nome do PPGCF, eu agradeço, então, pela tua disponibilidade para palestrar, né, teu tempo para fazer uma palestra para a gente. E ficamos, né, com um convite, talvez, para uma próxima, né, para novamente trazer alguma questão sobre os antimicrobianos, que é um tema tão importante, né. Tá bem? À disposição. Então tá, gente. Obrigada. Obrigado, Até Ju. mais. Vou encerrar a gravação.